Bom dia. Grande Coronel Navarro, Pedro Marcelos, Bete, outras 6 pessoas. Valneise, bom dia. Robertinho Caminha, grande Robertinho, todo mundo que está aí, bom dia. Abraço, meu coronel. Leidemar. Ainda estou com uma persistênciazinha dessa gripe aí. Mas vamos lá, vamos dar um alô pro pessoal que está entrando aí e que vai entrar ainda, fazendo essa live aqui para, obviamente, comentar o assunto local, mais Matheus Gonçalves, bom dia, direto de Atalaia do Norte. Ô Matheus, grande abraço, meu amigo, prazer, que bom estar falando com a Atalaia também, viu? Eu fui uma vez a Atalaia muito rápido e não conheço a Atalaia, gostaria de ir a Atalaia, viu? Tenho um compromisso de necessidade. Já estive na região aí do Vale do Javari, inclusive com o Comando Militar da Amazônia, na pelotões de fronteira, esse negócio todo, mas ainda não. Bom dia, Betinha. Ainda não parei na cidade, gostaria de ir. Matheus, aí um dia, se Deus quiser, iremos a Atalaia. Já fui, mas quero conhecer a Atalaia, né? Emerson Teres, vamos lá. Então, o assunto mais Natália Silveira, mais premente, né? Mais quente que tem, é evidentemente a entrevista. Tem 2 assuntos que eu queria falar hoje, que é a questão da estrada, daquela caravana que o Richard Rasmussen aqui, ele fez na estrada com Cariani, com influencers e tal, comentar esse assunto sobre vários aspectos e comentar, obviamente, tentar fazer vamos ver se dá para fazer uma espécie de raio-x da entrevista de ontem do prefeito Davi Almeida anunciando a pré-candidatura dele ao governo. Em resumo, a minha análise é que ele arranjou mais problemas do que soluções com aquele pronunciamento de ontem. Mas vamos por parte, né? Primeiro, acuado num canto, levando murro de todos os lados, é evidente que o Davi, em algum momento, teria que reagir, teria que bater também para sair do canto. Você não sai do canto ali só se defendendo, você tem que sair batendo. Tá, então é natural que ele saísse atirando. Agora, do jeito que ele atirou, é por isso que eu digo que entendo que ele pode ter arranjado mais problemas do que soluções. Por exemplo, ele tentou desqualificar a investigação da polícia que bateu no gabinete dele, em pessoas que trabalharam no gabinete, pessoas próximas dele, na agência de viagens. E ele tentou desqualificar isso atirando no delegado que comandou a investigação. Primeiro que o delegado fez uma investigação, encaminhou ao judiciário que autorizou a operação. Se o delegado errou, ele está criticando não só o delegado, como está criticando o judiciário, que deu a autorização judicial mandada para fazer aquela operação. Então, quando acontece um evento desses em política, eu já trabalhei muito em crise, uma coisa que eu sempre digo que eu mais aprendi dentro de política foi a cuidar, gerenciar, observar, analisar e interferir em crises terríveis, terríveis mesmo, inenarráveis, né, para vocês terem uma ideia. E uma das coisas que a gente sempre coloca é que nesse tipo de evento, quando há uma operação, operação documentada, aquilo ali não foi feito à mão, à toa, de qualquer jeito. Para você rebater esse tipo de coisa, você tem que vir com documentos, você tem que rebater de forma irrefutável, você tem que se defender de forma indiscutível, você tem que botar, como a gente diz no papel, né, o preto no branco, não dá para você misturar as coisas.
Não dá para você ficar numa linha cinzenta ali. Se você vai se defender de uma acusação como a que aconteceu contra pessoas ligadas ou que eram ligadas ao prefeito, aqui eu não estou entrando no mérito disso ou daquilo, você tem que ser muito contundente. Não basta você falar. Tá, você falando, você cria numa pequena parcela uma certa dúvida, mas quando as pessoas começam a refletir, e isso acontece pós-crise, pós-impacto, as pessoas começam a deduzir, mas cadê a prova? Que ele disse que o delegado manipulou, que não houve isso, que não houve aquilo. Cadê? Cadê? Tem que mostrar isso. Né? Tem que vir com documentos. E não foi o que aconteceu. O prefeito apenas atirou num delegado, e normalmente essas operações não são conduzidas por um só delegado ou um só investigador. E aí eu entendo até que ele pode ter atirado em todos os delegados. Os delegados têm uma corporação, né? Eu imagino que o espírito de corpo pode falar e com uma certa razão. Né? Desqualificar os delegados não me parece ser uma boa atitude. Ao mesmo tempo, por tabela, desqualifica a decisão judicial. Aí está mexendo com, como a gente diz, no sentido popular, né? Com cachorro grande, está mexendo com coisa grande, está mexendo com o judiciário. Não que ele não tenha o direito de se defender. Isso é muito importante a gente analisar isso aí para não ficar parecendo que a gente está fazendo a defesa do Davi ou coisa parecida, nem disfarçando, nem passando pano, que não é meu feitio, não é meu estilo. Se eu tiver que não entrar num assunto, eu não entro. Mas se eu entrar, eu entro com a liberdade que eu tenho de dar minha opinião concreta. E a minha opinião concreta sobre esse assunto é essa. Eu acho que ele arranjou, entendo, ele arrumou mais encrenca do que solução. Então, arrumou encrenca com os delegados, não foi contundente na defesa, ficou só no discurso. Uma operação dessas se faz com papel, com mandado de busca e apreensão, uma decisão judicial, com uma investigação que está toda no papel, lá no processo do delegado, na Polícia Civil, e para rebater isso precisaria ter algo muito concreto em mãos para dar veracidade, dar força. Porque senão, se você não dá essa força, se você não sustenta inteligentemente e factualmente o que você está dizendo, a política é assim, a coisa vai se dispersando, vai perdendo efeito, porque isso começa a ser debatido. Isso começa a ser debatido aqui na redação da Onda, quando eu chego, os jornalistas estão conversando, isso começa a ser debatido no local de trabalho de todo mundo, de grande parte das pessoas, quando elas chegam, você viu, o que você achou? Olha o vídeo, tu já viu esse vídeo? Aí as pessoas ficam mandando o link e o vídeo, né? Os vídeos vários que saíram dessa coletiva do prefeito, ficam mandando para todo mundo. Então, quando as pessoas fazem isso, elas estão provocando uma reflexão, uma discussão, né? E isso vai aflorando. Então, esse é um problema que entendo que ele conseguiu com a coletiva de ontem. Depois eu vou explicar qual seria a receita para isso, né? Se é que tem receita, são opiniões. Eu trabalhei em 17 campanhas eleitorais, eu fui secretário de comunicação 8 vezes, então assim, não sou melhor do que ninguém que está no mercado agora, jamais me acharia melhor do que alguém, mas tem uma estrada, eu sempre digo que eu percorri, que é uma estrada longa, importante, que me ensinou a apanhar, me ensinou a bater, me ensinou muita coisa, né? Muita coisa. A outra coisa é quando ele se refere, sem ser contundente também, mas se refere, deixa claro, ao senador Omar. Entendeu? Também não fazendo juízo de valor do Omar ou coisa parecida. Pelas pesquisas todas que estão aí, o Omar é o primeiro colocado. Hoje, eu não sei se isso vai ficar assim, tenho até dúvidas em relação a isso. Tenho bastante dúvidas em relação a isso. Sempre critiquei a ideia do Omar de lançar a pré-campanha dele muito cedo, lá em março do ano passado, se eu não me engano. Março ou maio, março. Então, assim, quando ele atira no Omar, ele está atirando num adversário forte. E tem aquela coisa em política, né? Você atirar em quem estava com você. Você atirar politicamente. Oi, Silvana, bom dia. Roberto, Silvana, todo mundo que entrou aqui, tá? Desculpa não ter falado com todo mundo. Valdemir Leite, Vladimir, Guga Amazônia. Uma reflexão que surge depois também, é natural, é essa. Você está atirando em quem estava ao seu lado. Você está atirando numa pessoa ao lado da qual você estava até pouco tempo. Inclusive, ofereceu a filha para ser vice,
na chapa do Omar. Sugeriu, né, vou tirar essa palavra que ela é feia, sugeriu, né, propôs que a filha fosse vice do Omar. Então você começa a tirar agora, Davi e o Omar não se conhecem de hoje. Eu estou colocando os pontos de reflexão desse assunto. O Davi e o Omar não se conhecem de hoje. Né? E quando o Davi atira frontalmente contra o Omar, ele tem que pensar nisso. As pessoas ficam deduzindo. Matheus Gonçalves, segundo ele, o Omar já sabia da operação e se sentiu ameaçado. Seria verdade? Pois é, o Matheus, é uma boa pergunta, viu? Tem bem sentido com o que a gente está falando aqui. Eu não sei como é que eu vou saber, eu não posso dizer isso, não tem como, né? Eu tenho acesso ao Omar. Acabei de fazer uma crítica a ele, não tem nenhum compromisso, zero. Mas faço críticas às decisões, às atitudes, à trajetória do Omar, eu tenho críticas. Agora, eu não posso negar que ele está em primeiro lugar nas pesquisas, não posso negar que ele é um político importante, eu não posso negar que ele tem força, que ele tem poder lá em Brasília, esse negócio todo. Né? Agora, o que eu não posso... Isso aí é quando eu digo assim, você vai dizer que o cara sabia, se o cara sabia... Jefferson, que eu não entendo, é que o prefeito nem terminou seu mandato, falou que não seria candidato em 26 e vai entregar quase 3 anos de prefeitura a um cidadão que não recebeu um voto. Em tese, viu, FMLS, em tese não recebeu, porque o Renato foi vice dele na reeleição, então foi votado também, né? Tem essa, né? Aí eu tenho que dizer o que é real. Então vamos lá. Quando ele diz que o Omar sabia da operação, é outra coisa que ele tem que dizer e sustentar muito bem. E a sustentação que vale nessas horas é aquela sustentação, tá aqui, ó, me disse. Eu não espero que ele mostre uma gravação disso, porque eu não concordo que se gravem conversas sem consentimento. A não ser que você esteja numa investigação policial, né? A não ser que alguém tenha tentado de corromper alguma coisa, entendeu? Não é o caso. Né? Então, assim, o que eu estou dizendo você tem que ser, para se libertar, né, e responder adequadamente às acusações também, não entrei no mérito, que foram feitas ao Davi, e aqui eu não aprovo nada que seja baixaria de família, não concordo contra ele nem contra ninguém, mas as acusações factuais, políticas, o que houve, a operação, esse negócio todo, para responder isso tem que ser muito fático também. Tem que ser muito contundente, vou deixar isso muito claro, tem que ser muito contundente, senão você não deu a resposta. Você acabou embrulhando a cabeça das pessoas. O Daniel Almeida vai enfrentar, eu vi, Dalton, que vai apresentar os prints da conversa com o Omar. Né? É um direito dele. Se ele tem, se são objetivos... Entendeu? Se são contundentes, é o que eu estou dizendo, eu não posso me contradizer. Né? Se são contundentes, vamos ver o que a população vai achar. Vamos ver o que a população vai achar. A população já desconfia, o eleitor, eu estou falando do eleitor, já desconfia dessa coisa a conta-gotas. Né? Você vai se defender, as acusações foram fortes, a operação da polícia repercutiu muito, causou um prejuízo político ao Davi. Né? Eu não estou dizendo que a operação foi ilegítima, nem nada. Estou dizendo que ela foi baseada em documentos, ela foi baseada em decisão judicial, numa investigação de um delegado, concursado, um delegado de polícia, que eu não sei nem quem é o delegado, não conheço aquele delegado, nunca ouvi falar o nome dele. Mas a investigação foi baseada nisso. Então, se você vai se defender na palavra, você tem que ser muito bom, você tem que ser acima da média para as pessoas olharem para você e acreditarem que com a palavra apenas... reclamando, se queixando, você vai contestar algo fático, algo documentado. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Então, se documente, não se esconda, tá certo, o Davi não se escondeu. Ele saiu do canto do ringue, saiu batendo, não sei se acertou, não sei se vai fazer efeito, se vai ganhar a briga, não tenho nada a ver com isso, mas ele tinha que sair, ele tinha que se defender. Qualquer político teria que reagir. O problema é como reagir. É como reagir. Né? Ele fez uma frase lá também de referência que preferia se afogar no encontro das águas. É uma coisa que... Ali me disseram que a imprensa toda ficou meio cabreira ali, né? Porque é uma frase que remete... Pois é,
Adalto Picâncio. Ele teve aquela operação na Semusp, entendeu? Ele disse que nunca houve operação no governo dele. É essas coisas que acontecem. Acredito que o Davi seja o assessorado. Os parceiros do Davi criaram uma bolha aqui, o Guga, fazendo acreditar que ele estava fazendo um grande mandato à frente da prefeitura e não fez. Precisa realinhar a estratégia. Eu não gosto também de negar aquilo que eu já disse. Acho que o Davi hoje tem muito problema, acho que não tenho certeza, e a avaliação quem faz é a população, né? Não sou eu. As pesquisas mostram uma rejeição considerável a ele aqui em Manaus. Foi essa população que aprovou o segundo mandato dele, que deu a ele o segundo mandato, ou seja, ele foi aprovado pelo primeiro. Não quer dizer que ele tenha tirado nota 10, mas pelo menos 5,1 ele deve ter tirado. E é o que eu digo sempre, o Davi não foi um péssimo prefeito, acho que ele teve erros estratégicos, erros de comunicação. Vamos falar a verdade, nenhum prefeito tapou todos os buracos da cidade, nenhum prefeito tirou todo o lixo da cidade, nenhum prefeito limpou todos os igarapés da cidade, nenhum prefeito concedeu saúde plena, completa para todo mundo e salvou todas as vidas, não. Então tem problemas que todos os prefeitos enfrentaram e os próximos, muitos, vão enfrentar também. Nenhum prefeito resolveu o problema do transporte coletivo, nenhum prefeito resolveu o problema da mobilidade urbana, nenhum problema resolveu os problemas ambientais da cidade. Aí eu volto a citar os igarapés, né? Então você tem que entender assim, o cara andou para frente, pouco tempo aí, o FMLS, ô Dejarde, bom dia, me diz teu nome aí que eu não estou conseguindo ligar esse FMLS à pessoa. Então assim, ele foi aprovado, não fui eu que aprovei, foi o eleitor, né? E deu a ele o segundo mandato. Só que eu acho que degringolou um pouco a imagem dele depois que ele se reelegeu. Degringolou. E aí começa a atuação da oposição. Você tem lá um Salazar batendo nele dia e noite. Eu acho o Salazar muito espalhafatoso, Francisco também. Mas o Salazar faz o papel dele. Vamos falar a verdade também, né? O Salazar faz o papel dele, de opositor. Ele tem talento ali para fazer aqueles vídeos, que tanto é que ele tem aquela audiência grande, né? Não entendo, Manaus é uma cidade complicada, sou a favor que seja criada as subprefeituras. Eu acho que isso já foi até criado, já foi feito isso até. As subprefeituras, o problema é que as subprefeituras viram, plano diretor não funciona. As subprefeituras, Dalto, às vezes elas viram um lugar para você abrigar aliado político, né? E aí quando você faz isso, os caras começam a trabalhar para ser candidatos. Quando os caras começam a trabalhar para ser candidatos, aí eles começam a desvirtuar, mistura a política com aquilo que é necessário. Aí tem que construir uma escola em determinado lugar, onde a população tem carência de uma escola, por exemplo, mas ela é construída lá no outro lado, porque lá tem um candidato forte, que tem muito voto, então eu não posso deixar de atendê-lo. Isso é a coisa mais comum em política em todos os níveis, né? Da presidência da República até o vereador do menor município do Brasil. Isso é muito comum. As decisões não são técnicas, embora as informações técnicas estejam à disposição. Muitas vezes, né, essa tecnicidade é contrariada em função do interesse político. É certo? Não é certo, é errado, é evidente que é errado. Mas acontece, e as subprefeituras é isso. As subprefeituras, com elas acontece isso. Então, até perdi o fio da meada da resposta que eu dava do assunto que eu estava comentando antes. Davi escolheu mal o adversário para o governo, ele não entende a dinâmica do interior. Pois é, Davi tem um problema no interior, o Omar é forte no interior, o Tadeu, se for candidato, vai vir forte do interior, porque o Tadeu tem o governo na mão, tem uma máquina que, e eu não estou falando de nada ilegítimo, mas tem uma máquina que está lá presente. Basta ele conversar e resolver problemas no interior, que ele cresce no interior. Ontem eu conversei com uma pessoa muito inteligente que me disse, olha, se bobear, o Tadeu ganha essa eleição. É possível, é possível. É possível, o Melo tinha 1% de intenção de voto e foi eleito governador, com apoio do Omar, evidentemente, entendeu? E enfrentou o Eduardo Braga, não enfrentou um Zé Ninguém, não. Enfrentou o Eduardo Braga, né? O Melo se elegeu, o Alfredo lá atrás, em 96, quando foi candidato a prefeito, tinha 1% de intenção de voto e acabou ganhando a eleição. Numa hora dessas, vale muito você não ter problemas passados, né? Você não ter rejeição. Se você não tem rejeição e conversa bem com as pessoas começam a olhar para você, começam a aprovar você. Primeiro você tem que estar aqui, depois você tem que ser conhecido, terceiro você tem que dizer que é candidato, quarto você tem que ver se as pessoas votariam em você, quinto você tem que ver se as pessoas efetivamente vão votar em você. Então há todo um processo, uma pirâmide que a gente chama, né? É uma pirâmide invertida. Lá em cima está o universo todo, aqui embaixo está quem vai votar em você. E o Tadeu tem todas essas etapas para vencer, caso ele fique no governo, caso o Wilson saia.
Porque todo dia tem uma informação de alguém que você acredita, que você considera, que te diz, o Wilson não vai sair. E o Wilson deu sinal claro de que vai sair ao levar o Tadeu para o PP. Mas deixa eu dizer uma coisa. Sinais claros em política, Luizinho Jorcal, Michel Soares, sinais claros em política não significa fato concreto, não significa certeza de que vai acontecer. E isso, tanto eu como todos vocês que me acompanham aqui sabem que é verdade em política, que isso acontece. Não é verdade? É verdade. Isso acontece. Então, se o Wilson vai sair, eu não sei. Tudo indica que sim. As atitudes dele indicam até aqui que sim. Porque o Wilson tem uma decisão dramática para tomar. Olha só, se ele fica, ele não vai ser senador. Óbvio, ele vai sair no final do ano e vai, sei lá o que fazer, sem mandato. Mas ele vai fazer acordos que vão protegê-lo, porque governadores, quando saem, sempre vão ter problemas ali na frente. O Wilson tem problemas para resolver. Tá tudo bem, mas esses acordos vão ser cumpridos, vão ser suficientes? Esses acordos são fechados com os russos, como dizia o Garrincha também, tem que conversar com os russos ali fora, né? Então, se ele não sai, ele não vai, ele não tem chance de ser senador, claro, óbvio, né? Mas se ele sai, ele tem chance de ser senador, desculpa, ou deputado federal, sei lá, ele tem chance. Não é certo que vai se eleger. Muita gente acha que vai ter dificuldades. Eu entendo claramente que ele tem uma certa facilidade com as pessoas quando ele está na rua. Ele tem uma certa empatia, ele não é emocional, mas ele se diverte, ele joga futebol, coronel, jogar futebol ele não quer dizer que conquista, sim, mas numa campanha eleitoral, simpatia, olhar para as pessoas, conversar com elas, passar para elas um certo desprendimento, uma certa tranquilidade, há vários sinais que você passa quando conversa com o povo na rua numa campanha e que são positivos, que ajudam. Valdir, bom dia. Então, assim, há vários sinais que você pode... Desculpa! Ainda tem um pouquinho de gripe. E o Wilson, acho que passa alguns desses sinais, é a minha opinião. Tem problemas sérios a resolver. Mas passa alguns desses sinais. Então, não sei se ele vai sair. Se ele sair e perder a eleição é complicado. Se ele ficar e se posicionar a favor de um candidato e o candidato dele não ganhar a eleição, é complicado, Franco Cardoso. É complicado para ele, entendeu? É uma vida complicada ali na frente. Acho que faltou ao governador Wilson construir um grupo político com mandatos ao redor dele. Faltou 2, 3, 4 deputados dele quem te diz, muito ligados a ele, que ele teria ajudado, que ele privilegiaria de certa forma, poderiam ser do partido dele, todos, entendeu? Que aí evitaria a ciumeira, claro, o cara do partido do cara vai ter vantagens, acho que faltou ele fazer esse grupo, ele dizer, tá aqui, um dos 2 deputados federais que qualquer coisa, sabe aqueles caras que qualquer coisa que acontece, os caras vão lá e te defendem, ou criticam a oposição. Isso faz parte da política, não fui eu que inventei isso. Então faltou essa consistência de grupo político visível e palpável ao governador Wilson Lima. E ele vai ter problemas com isso. Ele vai ter problemas. Agora, voltando lá à situação do Davi, a Maria do Carmo já jogou aquilo no ventilador, Ela disse que políticos são que nem fraldas, Você tem que trocar de vez em quando pelo mesmo motivo. Então imagina o que ela quis dizer. E aí ela está certa, ela não está errada não. Ela vê os adversários tomando atitudes que sempre vão ser polêmicas, nunca vão ser unanimidade, claro. Isso é política, Felipe, que a gente está falando, Felipe Lavareda, Fabre Marcos Augusto. Ela foi lá e jogou aquele negócio, literalmente, aquilo no ventilador, quando ela diz que tem que trocar político como se trocam fraldas. Ela já tirou uma casquinha disso aí. Não vi nenhum posicionamento do Omar. Acho que se ele ficar calado, ele tem mais a ganhar do que perder. Aí ficar trocando catiripapo, segue a campanha. O que você faz? Quando você quer ser governador, você que está me olhando aí agora, você quer ser governador do estado? Constrói a imagem de que você tem competência, força, talento, habilidade, de que você conhece a malandragem, sabe como é? Porque as pessoas não querem um governador bobo. Não querem um governador lesão. As pessoas querem um governador com força.
que seja capaz de resolver problemas. Uma grande parte da população entende que política não é para anjinho, não. Política é coisa para gente grande. Política, e no caso o cargo de governador, é coisa para alguém que chega lá em Brasília, bota aquele negócio para fora, bate na mesa e as pessoas escutam. Não pode ser um pasmo, né? Então, política tem isso. Então, se você quer ser governador, constrói essa imagem. Faz as pessoas projetarem em você, enxergarem em você características de quem pode ser um bom governador. Se você tem um mandato de deputado, de senador, um mandato parlamentar, você aproveita as características do mandato, as ferramentas do mandato para dar visibilidade a esse perfil seu que se encaixaria na ideia de um governador. Certo? E aí, quando chegar na hora H, mais lá perto da campanha, você vem, assume a pré-campanha, assume a campanha e começa a falar para as pessoas, olha, eu vou ser candidato. Eu sou candidato. E as pessoas vão decidir se votam em você ou não. Também você não pode deixar para cima da hora. Mas quando é muito longe, isso é perigoso. Né? Quando essa decisão é tomada muito longe, isso é perigoso. Então, mais do que brigar, a população quer ver você com as características que quer ver em você. Terceiro ciclo do Negão, tudo é possível, Jefferson, é verdade. Na política do Amazonas já havia até barco no asfalto, é verdade. As pessoas querem ver em você capacidade de resolver os problemas da vida delas. E isso é um conjunto de características que você tem que ter. Quem reunir a maior quantidade de características, a maior variedade de características, o maior conjunto para oferecer à população o seu nome para ser governador, é o que vai levar à eleição. As pessoas vão dizer, eu vou votar nesse. Porque as pessoas não são apaixonadas como os cabos eleitorais. Entendeu? O cara que tem cargo comissionado na prefeitura, no governo, esse cara vota no prefeito, vota no candidato do governador, vota no governador. Em tese, né? As pessoas que são ligadas ao poder. Esses caras votam, claro, eles estão ali do lado, eles são próximos. Mas o grosso, a grande parte, a grande massa da sociedade, do eleitor, eles vão escolher por aquilo que eles acharem que é o melhor para ocupar aquele cargo. Então, por que eu disse? Se o Omar fica calado agora, eu acho que ele tem mais a ganhar do que a perder. Continua a trajetória, fazendo aquele certo ou errado, ele está em pré-campanha. Eu repito, coisa que eu critiquei, que eu entendo que ele lançou muito cedo essa pré-campanha, mas quem sou eu para discutir política com um cara que foi vereador, deputado, vice-prefeito, secretário de segurança, de obra, não sei o quê, presidente da Assembleia, presidente da Câmara, que foi um diabo a quatro, foi tudo, senador. Né? Quem sou eu para discutir política? Eu faço a minha análise aqui com base em tudo que eu vi ao longo desse período, inclusive a carreira do Omar. Eu conheço o Omar desde a época da faculdade. Né? Então, assim, posso dar uma opinião? Posso dar uma opinião. Eu não faço nada aqui, gente, para manchar a imagem de alguém, para desfazer alguém. Eu não vou ficar fazendo trejeitos e mais trejeitos aqui para fazer valer a minha opinião, para as pessoas me enxergarem. Eu converso do meu jeito aqui, do meu modo de ver as coisas. Eu não faço comentário, nem crítica, nem elogio por encomenda para ninguém, não há hipótese, ninguém, zero chance. Né? Isso eu sempre digo aqui, acho que as pessoas que me acompanham sabem disso, eu não preciso ficar repetindo toda hora também, não ficar jogando confete para cima de mim mesmo. Mas assim, e nessa hora é importante que você olhe para cá e perceba, pô, acho que esse cara está falando a opinião real dele, porque a gente às vezes... Eu já elogiei situações do Davi e faço críticas contundentes até ao Davi. A viagem dele para o Caribe, entendeu? O negócio dele ter ido na Fórmula 1, um monte de erros que eu acho que o Davi cometeu. As grosserias que ele fez com a imprensa, né, com jornalistas, que podem ser jornalistas, como ele mesmo diz, que eram comprados, encomendados, dava a entender. Mas, de qualquer forma, são jornalistas que estão lá fazendo perguntas. E tem aquela velha máxima do jornalismo, né? Perguntar não ofende, né? Uma pergunta maldosa... Uma resposta inteligente desfaz a pergunta maldosa. O Maluf era craque nisso. Tem vários políticos que eram craques nisso, né? Uma resposta... É nessa hora que o eleitor percebe no político a habilidade, a malandragem, a característica, o cara que conhece a manha, né? Para responder uma coisa que... Pô, achei que ele não ia responder isso. Valdir, acho que você tinha que arriscar um mandato, precisamos de pessoas como você. Não é fácil, mas... Valdir, às vezes eu já até pensei nisso, sabia? Eu não sou filiado ao partido. Eu fui filiado ao PSDB lá atrás, uma vez eu fui candidato lá em 92, foi um vexame a minha candidatura, Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam muito isso para mim. Eu tô, nessa vida que eu estou levando aqui, eu não tenho
ambições muito grandes. Esse é um defeito que eu tenho. As pessoas dizem, você não tem muito ambicioso. Não, não sou muito ambicioso, faço a minha parte aqui, né? E é bom saber que as pessoas enxergam em mim a possibilidade de um mandato e tal, mas se eu tivesse que me candidatar a alguma coisa, eu teria que ser muito sincero com as pessoas. Eu não gosto de tirar proveito, entendeu? Fazer aqui e tal, e depois, então é por isso que ele falava aquilo, sabe? E até que eu vou ter que escolher um partido também, né? E que partido é esse que eu vou escolher, né, o Rodrigo Carvalho? E aí eu escolho o partido de um cara que eu dei um elogio, ou que eu critiquei. Olha, é incoerente, olha aí, então foi por isso que tu elogiou. Vai acontecer de tudo isso. Política você não faz sem se posicionar, você tem que ter audácia e coragem para isso. Vender o meu voto eu não venderia, vender a minha opinião eu não venderia, nunca vendi, não vou vender jamais, né? Mas em política você vai ter que tomar algumas decisões que vão desagradar, inclusive, parte dos seus aliados, dos seus eleitores e tal. Isso é complicado. E é o que está acontecendo nessa crise, nesse momento político em Manaus. Você tem a presença do Tadeu agora como candidato não. O Tadeu não disse que é candidato. O Tadeu não disse sequer que vai ser candidato à reeleição. Ele não disse que é pré-candidato. Candidato ninguém pode dizer que ninguém é ainda. Mas ele não disse isso, ele deixou muito a entender ao ir para o PP e ir incensando o governador Wilson Lima, Juju Guimarães, incensando o governador Wilson Lima, que incensou ele também. O Wilson cita o Tadeu frequentemente, né? O Tadeu tem citado o Wilson, ontem o Tadeu foi citado na entrevista do Davi, e foi a hora que eu acho que o Davi fez a coisa certa, que uma pessoa lançou uma palavra lá chamando o Tadeu de vagabundo, né? E o Davi disse, não é isso, né? No começo, quando o Davi fez a primeira resposta, eu achei que o Davi ia ironizar, o Davi disse, não é isso, deixou claro que não era isso, né? Porque ele tem uma relação de amizade. Se ele não entender que o Tadeu pode ser candidato, porque falar a verdade, gente, a gente é amigo, é muito amigo desde a infância, mas aqui nós estamos falando de política, aqui nós estamos falando da possibilidade de um mandato de governador, e não é pouca coisa não, é muita coisa, é muita importância, entendeu? Tem muitos interesses ao redor, é evidente, né? Então não dá para condenar o Tadeu por querer ser candidato, como eu nunca condenei o Davi por querer ser candidato. Davi, prefeito eleito, prefeito reeleito, o vice-prefeito é da confiança dele, a confiança política, né? Entendam bem, confiança política. O vice-governador foi ele que indicou, já deu errado aí, se é que o Tadeu vai ficar contra ele. Isso precisa ser muito discutido e pensado. Aí você vai dizer, mas pode o Tadeu ainda se posicionar contra o Davi, coronel? Pode. A favor do Davi? Pode. Ou alguém acha que não pode? Não é o caminho que está apontado, mas pode, não tem nada de ilegal. E eu vou dizer para vocês, em política, o eleitor aqui fora não quer saber de político traindo político, enganando político. O eleitor está pouco ligando se o enganou. O eleitor ele não tem uma boa imagem geral dos políticos. Então, mas na cabeça do eleitor é mais ou menos assim, eles que se matem. O eleitor fiscaliza a moral, a ética dos políticos em relação a ele, eleitor, em relação à coisa pública, a relação deles com a sociedade. Mas entre eles o eleitor não faz diferença, o eleitor sabe que um trai o outro, um engana o outro, um mente pro outro, um promete e depois não cumpre, isso aí faz parte do jogo. Eu já vi isso 1 milhão de vezes, né? O eleitor não está ligando muito para isso aí não. O Tadeu traiu o Davi traiu o Omar, não existe isso. Claro que... Aí vai dizer, mas coronel, você não acha negativo o cara dizer que votar com você e depois não estar? É negativo, não é uma situação positiva, mas é a política. O mandato de governador tem muito peso na cabeça de qualquer um, principalmente na cabeça de quem já está há algum tempo na política, que sabe o peso daquilo ali, a importância para ele, para o grupo político, de ter esse mandato. Então, eu desde o começo, quando o Omar lançou a pré-candidatura, eu sempre disse, o Davi tem a tendência a ser candidato. Qualquer prefeito eleito, reeleito, que tem o vice aqui e o vice ali, é um irresponsável político, se não pretender ser candidato. Aliás, se não tentar ser candidato. É a minha opinião. Então não pensem que o Omar sempre contou com a ideia de que o Davi jamais seria candidato contra ele. O Omar sempre soube disso. O Omar não é nenhuma criança, o Omar não é muito pelo contrário, de todos que estão aí talvez seja o mais esperto, né? O mais malandro, no sentido positivo até da coisa. Né? Não estou tirando características nem do Davi, nem do Eduardo, que é outro cara também que tem uma bagagem muito forte, sabe como funcionam as coisas na política. O Wilson, eu já disse isso, o Wilson acho que aprendeu um pouco,
teve dificuldades, tem dificuldades, que eu apontei uma agora há pouco, uma crítica, como eu estou fazendo ao Omar, como eu estou fazendo ao Davi, uma sempre respeitosa, né, de formar um grupo político. Isso tem um preço para ele, né, muita dificuldade, isso cria na hora de uma eleição, é que a gente percebe isso, que o cara, tu não sabe o caminho que o cara está apontando, né, o que o cara vai falar. Olha só, está uma indefinição louca na cabeça das pessoas que não têm ideia do que o governador do estado vai fazer. Isso não é positivo, no meu modo de ver, do ponto de vista político, da trajetória política. Isso não é positivo. Acho que essa é uma característica ruim, mas que ele lida com isso. De qualquer forma, aí você vê, mas o Wilson contrariou todas as expectativas ao se reeleger. E é verdade, o Wilson se reelegeu, a gente não pode esconder isso. Você não precisa gostar do Wilson, não precisa gostar de nenhum deles, tá? Não precisa concordar com nenhuma opinião minha, mas estou dando a minha opinião com sinceridade, com a experiência que eu tenho, que eu vivi nessas 17 campanhas eleitorais, né? Em inúmeras situações de crise que eu ajudei a interferir, que eu... João Alberto Ferraz Cunha. Né? Então, assim, a gente vai falando aqui o que a gente pensa com base na experiência que a gente viveu. Então vamos lá, para resumir, Davi, entendo que conseguiu mais problemas do que soluções. A brincadeira aquela referência, eu prefiro me afogar no encontro das águas, não foi feliz. Não estou querendo que ninguém compre meu raciocínio. Não foi feliz. Porque houve um acidente recente no encontro das águas, pessoas perderam a vida e parece que ele está dizendo, a minha opção seria me afogar lá. Aquilo lá, isso não é opção para ninguém, Davi. Isso não é opção para ninguém. Esse acidente é fatal e Deus queira que nunca aconteça nada com você. A questão dele ter citado o filho, poderia ter evitado, não dá para trazer esse assunto para cá. Eu não estou impedindo ele de se emocionar com o assunto, eu estou dizendo que poderia ter evitado. Voltou, teve um momento de luto, que eu inclusive que defendi muito que ele fosse respeitado esse momento, inclusive pelos adversários, e acho que uma boa parte respeitou, a maioria dos adversários respeitou, então foi natural, né? Mas como acabou e ele voltou à ativa, significa que ele pode estar chateado e vai ficar o resto da vida chateado com isso, mas não dá para trazer isso, ele, para a política, né? Não dá para ele trazer isso. Hoje está fazendo 30 dias, não encaixou muito no meu raciocínio ele trazer da forma como trouxe esse assunto. Vamos lá, vamos passar por isso aí. É uma coisa tão delicada, né? Que a gente tem dificuldade de entrar na mente das pessoas para entender esse tipo de coisa. Então, com todo respeito ao Davi, à família, a tudo que aconteceu com ele. O Davi, ele perdeu mãe, esposa, mãe, irmão e o filho. Tudo em véspera de eleição, em período eleitoral. Entendeu? Ele perdeu tudo, 4 pessoas, uma coisa complicada, uma trajetória marcada por tensões familiares, essa coisa, né, esse tipo de problema. Vamos deixar isso de lado, eu não gosto de falar desse assunto. Mas bom, então a minha opinião sobre o que o Davi fez foi essa. Ele arranjou mais problemas, ele tem uma briga muito feia com o Omar, é difícil enfrentar o Omar, o Omar conhece como funciona a política, é difícil. Ele vai ter que torcer para o Eduardo Braga ficar com ele, obviamente, porque o Eduardo também tem uma aliança lá com o Omar, e se aumentar essa distância entre o Davi e o Omar, vai deixar o Eduardo numa sinuca de bico, né? O Eduardo não vai poder ter 2 candidatos ao governo. O Eduardo pode ser amigo do Davi, ser amigo do Omar, mas ter 2 candidatos ao governo não dá, né? E não é o Eduardo que vai inventar isso agora. Não é o Eduardo que vai inventar essa novidade. Ninguém vai inventar isso. Não tem cabimento isso, né? Não precisa brigar com o Davi, mas vai ter que escolher um lado. E o Davi vai ter esse dilema de tentar manter o Eduardo do lado dele. Eu entendo que o Omar é mais importante para o Eduardo, pelo tipo de construção que eles fizeram para essa aliança dos dois. O Omar e o Eduardo já brigaram feio também, mas pelo tipo de construção que eles fizeram, entendo que o Omar tem mais peso para o Eduardo. O que não impede o Eduardo de ficar com o Davi, porque dentro dos bastidores, gente, nos corredores, não tente entender nem
nem recomendo tentar saber o que acontece, né? Porque é muito difícil. Tem horas que eles sentam numa sala, fecham tudo e conversam 2 horas e você não tem a mínima ideia do que eles conversaram. Não adianta você ficar tirando conclusões aqui fora sem ter participado daquela reunião. Participei de muitas, mas de muitas outras eu não participei. Inclusive com o Eduardo, com o Omar, com o Mazzolino, com o Gilberto, com o Alfredo, com o Serafim, com todo mundo, né? Todo mundo sabe que eu trabalhei com todos esses caras, né? Tenho respeito com todos eles. Faço meu papel aqui, eles fazem o deles lá. Então esse assunto aí é esse. Se alguém tiver mais alguma dúvida com relação ao que eu penso sobre esse assunto, Valdir, obrigado pela referência aí, Valdir 8953. Outra coisa com relação à estrada, aquela caravana que o Rasmussen, o Richard lá, fez pela 230, né, pela Transamazônica e depois 319. Deu visibilidade, é um problema que nós temos aqui, trouxe um monte de influencers juntos, né, deu visibilidade. Se queria dar visibilidade a um problema que a gente vive, uma realidade cruel que a gente vive, conseguiu. Com relação à apreensão do carro, e é uma coisa que ele faz o que nós deveríamos ter feito. Eu já fiz caminho pela 319, já andei inclusive na 230, mas do tamanho da expedição dele, ele teve recursos para fazer. Aí é uma crítica minha à imprensa local, que nunca se dispôs a fazer essa caravana e mostrar de ponta a ponta vias que são tão importantes ou seriam tão importantes para as zonas. Já são importantes arrebentadas, imagina como seriam se fossem asfaltadas, né, pavimentadas, né? Agora, com relação à apreensão do TV, daquele carrinho dele ali aqui perto de Manaus, ali no Careiro, se eu não me engano, no Castanho, foi aqui por perto, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária fez o que é correto. Ah, mas a Polícia Rodoviária não barrou a árvore, não barrou não sei o que, tá bom, eu acho que um erro não justifica o outro. Claro que é evidente que se passou um tronco de árvore não licenciado ali, 3 como passou num caminhão, as imagens estão mostrando, alguém deveria ter barrado. Não sei nem se é atribuição da Polícia Rodoviária Federal, do IBAMA talvez, né? Mas assim, eu não acho que um erro tenha que justificar o outro. Ah, mas não tem asfalto. Tá, tudo bem. Ah, mas tem gente andando sem capacete. Tudo bem também, isso está errado, né? Tudo bem não, tudo errado, né? Mas não é porque tem gente andando sem capacete que eu acho que a Polícia Rodoviária não pode apreender o carrinho, né? A Polícia Rodoviária poderia ter deixado passar o carro dele e apreendido uma moto sem capacete. Aí o cara da moto ia dizer, mas e o carro do Richard lá, entendeu? Então assim, essa coisa não... É natural que surja nas redes as opiniões, as pessoas, não apreende a madeira, não resolve a estrada, não apreende os motoqueiros que passam ali sem capacete, né? A Polícia Rodoviária também pode raciocinar que, vamos lá, o cara tem toda uma visibilidade, um recurso para entender que está fazendo uma coisa errada. E o motoqueiro que passa ali com a senhora, com a criança no colo, que é complicado, é perigoso, está descumprindo a lei, ele está sobrevivendo. A Polícia Rodoviária pode raciocinar assim. Da mesma forma que as pessoas raciocinam, olha, não prendeu a madeira, não reteve o motoqueiro e reteve o carro do Richard, né? O motoqueiro vai pensar isso, o cara me reteve aqui, não reteve o carro do Richard. Então assim, essa coisa é natural, vai surgir nas redes opinião para todos os gostos e eu não tenho nada contra o Richard, muito pelo contrário, acho que esse cara faz um trabalho super interessante denunciando aquilo que a gente sabe, decora e salteado, que acontece aqui nos interiores da Amazônia e muito perto aqui ao alcance do nosso nariz, né? Ao alcance dos nossos olhos, ao alcance da nossa mão, da nossa mente. Isso é um absurdo. E ao mesmo tempo o Richard dá visibilidade que os políticos aqui da região não dão a essa estrada, a esse problema. O que o Richard fez dá 30 vezes somando tudo que os políticos já fizeram pela 319, porque não fizeram nada, a estrada está lá sem asfalto. Gritaram, conseguiram dinheiro, conseguiram recuperar aqui, recuperar. O problema maior é aquele centro que está lá esburacado, enlameado. Então não resolveu o principal, não resolveu nada. Não adianta você fazer teu time dar um show de bola e não ser campeão. O Brasil em 82 tinha o melhor time do mundo, mas não foi campeão. Adiantou alguma coisa? Quem ficou com a taça foi lá, sei nem quem foi, Alemanha, Itália, sei lá, nem lembro agora. 86 a mesma coisa, uma baita de uma seleção, né? Lá atrás em 78 tinha uma seleção, a melhor seleção da Copa do Mundo na Argentina, também não ganhou. Então assim, não adianta você fazer tudo, não, eu fui lá, mostrei, fiz caravana, fiz projeto, fiz emenda, reclamei, fui no presidente, xinguei a Marina, não sei o que, não resolveu, velho. O Richard resolveu? Não resolveu, mas deu uma visibilidade absurda.
Entendeu? Todos os parlamentares daqui, o Amon fez carreata pela 319, não deu, acho que 1% da visibilidade que esse Richard deu para esse problema sério, que é a 230, onde há pouquíssimos dias eu estive. E mostrei lá o drama daquela estrada. Tinha uma ponte caída, eu fiz a imagem, mostrei a imagem da ponte que estava caída lá na 230, na Transamazônica. Estava lá com o prefeito de Apuí, indo em direção àquela jazida de terras raras da BBX lá em Apuí, e passamos numa ponte que os caras estavam consertando a ponte, parou o trânsito e tal, não lembro se tinha policial, tinha o pessoal da empresa lá que estava consertando, do DENIT, sei lá. Então assim, esse cara deu visibilidade, como nunca se deu ao problema que a gente tem aqui no interior da Amazônia. Também não é que ninguém soubesse, entendeu? Mas ele fez as pessoas conviverem com aquele problema durante vários dias, permanentemente, de manhã, de tarde e de noite, distribuindo essa informação com o jeito dele, com o jeito das pessoas lá, né? E eu espero que isso ajude a gente a tentar. Agora, não, sinceramente, não vai sair a 319. Não vai sair, até vou repetir aquela velha cantilena minha mesmo, pessoal, particular. Não vai sair a 319. Não adianta espernear, não vai sair. O Lula não tem compromisso com essa estrada. A Marina não deixa, a Marina tem muita força. A Marina tem uma força internacional das ONGs de interesses estrangeiros, isso está tudo do lado da Marina. E se for medir força política, ela sozinha, lá a franzina daquele jeitinho dela, sozinha ela põe todo mundo no bolso aqui na região inteira. Todos os políticos aqui 100% esperneiam com essa estrada, os do PT, os do outro lado, a oposição, todo mundo esperneia. Ninguém consegue resolver. Ninguém consegue resolver. Entendeu? Isso é um fato. O general não comeu a boina, o Bolsonaro não fez, o Temer não fez, o Fernando Henrique não fez, o Lula não fez, a Dilma não fez, aquele outro lá que era de Minas, nem lembro o nome agora, não fez. Entendeu? Ninguém fez essa estrada. Sarney não fez. Como é o nome daquele mineiro que foi presidente? Que entrou no lugar do Tancredo. Não lembro agora. Então, assim, ótimo, palmas para o Richard que mostrou o nosso problema, não vai resolver. A União, o Brasil não tem compromisso com a Amazônia, o Brasil não tem compromisso com a Amazônia. O Brasil vê tudo aquilo ali, sabe e tem essa importância, mas amanhece, hoje, amanhã, daqui a uma semana, nem lembra mais, tanto faz como tanto fez. O cara está preocupado com a estrada dele lá, com a estrada dele lá. O cara está preocupado lá com a BR-116, a BR-101, as BRs que tem lá no sul, sudeste do país. As do nordeste estão todas arrebentadas, né? Todas arrebentadas, literalmente arrebentadas. Um trecho que outro ali foi recuperado, foi duplicado, mas no grosso modo tudo arrebentado. Então, assim, as pessoas não vão ficar. O Brasil não tem compromisso. Nós também não soubemos desenvolver isso. A Suframa, né? E o Bosco não está conseguindo, embora eu acho que faça uma excelente gestão até à frente da Suframa, mas não está conseguindo fazer o Brasil entender. E porque também ele não tem dinheiro. Aí o governo contingencia verba, tem não sei o quê, o governo, entendeu, gasta muito, mas não gasta naquilo que é necessário. Tinha que ter uma grande campanha bancada por empresas, por instituições, CIEAN, FIEAN, CODESE, não sei o quê, todo mundo, essas entidades empresariais, FEComércio, esses caras tinham que bancar uma grande campanha nacional de esclarecimentos a respeito da Zona Franca, mas não é uma campanha festiva, né? Nós estamos na Zona Franca, nós geramos tanto emprego. Não, tem que explicar claramente para as pessoas, de uma forma didática, para o Brasil, ver se o Brasil consegue comprar um compromisso com a Amazônia, mas eu acho muito difícil. Muito difícil. O Brasil gosta de usar a Amazônia para se divertir, né? Gosta de usar a Amazônia para dizer, nós temos a Amazônia, entendeu? Aí esquece que a Amazônia são as pessoas que moram aqui, que vivem numa desgraça aí pelo interior, vivem na miséria aí pelo interior, vivem na miséria, não é só aqui, tem gente no Brasil inteiro vendo essa. Tanto é que aqui no interior o que mais vale é o Bolsa Família, agora o Vale Gás. Entendeu? Se as pessoas tivessem empregos e tivesse acabado a pobreza, não precisaria de Vale Gás, não precisaria nem de Bolsa Família. Só que no Brasil tem 75 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas pelo Vale Gás, 15 milhões diretamente, são 15 milhões de Vales Gás, se não me engano, e 94 milhões de pessoas dependendo de algum tipo de bolsa nesse país, né? De algum tipo de auxílio. Então isso não é óbvio, que isso não tem como dar certo ali na frente. Uma hora estoura essa bomba, porque isso é pago, né? É a velha, o raciocínio básico é o seguinte, não é de graça.
alguém está pagando. Esse alguém vai explodir uma hora, não tem jeito. Tanto que é um aumento de... Agora aumentaram o imposto de 1.000 produtos importados. Centenas de produtos importados vão ter seus impostos aumentados. Preço que aumenta. Preço que aumenta, preço que vai subir. Não tem como não subir. Não tem como. Toda vez que você aumenta o imposto, você vai aumentar o preço do produto ou do serviço que é prestado. Não tem jeito, nada, tudo vem do trabalho. Tem aquela dizendo, é de graça, Bolsa Família. Não é de graça, velho. O SUS não é de graça. Alguém paga aquilo. Se a empresa que fornece medicamento vai lá e entrega tudo lá na porta do posto de saúde, do hospital, de graça. Não, ninguém cobra nada. Aqui não tem isso, não existe isso. Tá? Então eram esses os comentários que eu queria fazer de hoje. Obrigado por todo mundo que participou aqui comigo. Não sei se faltou alguma coisa. Eu vou dar uma estudada, ver se nesse acordo que a FAF fez com a rede amazônica, né? Não mergulhei nisso, vou tentar entender, para ver se o Campeonato Amazonense está saindo da rede Calderaro, da crítica, que fez boas transmissões, eu vi várias, via quase todos os jogos. Não sei se é isso, não sei o que está pegando. Claro que a Globo tem visibilidade, tem alcance, aquele negócio todo, então, mas foi feito um acordo. Ontem o Rosenha visitou lá o Felipe Dal Júnior, a rede amazônica. Estão muito confiantes no aumento de patrocínios e tal. Eu vi falando em visibilidade nacional para o futebol daqui, não sei se vão transmitir pelo Amazonsat, não sei se alguma coisa vai acontecer aí com o futebol daqui, através desse acordo da FAF com a rede amazônica. Tomara que seja bom, acho que dificilmente não seria bom, até porque é feito por pessoas inteligentes, né? E que isso dê resultado, né? Tomara que dê, que gere emprego, gere renda, gere oportunidade para os times daqui, melhore o nosso futebol, devolva para nós a Série C com Manaus, a Série B com Amazonas, e quem sabe possamos sonhar com Série A de vez em quando, né? É isso, gente. Obrigado pela paciência de me acompanharem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no X, né, no Twitter, que é aquela rede que eu digo sempre para todo mundo que é a minha preferida, é onde as coisas acontecem primeiro, daqui. Que se aconteceu alguma coisa nessas últimas horas, com certeza está no X, e eu não ganho nada para falar isso, tá? Críticos de código no STF, código de ética, né? Moraes, Gilmar e Toffoli não informam o cachê das palestras. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil de hoje. O Brasil não voltou, o Brasil voltou, tá aí, ó. Não diz o cachê que ganha. Agentes públicos, agentes públicos. Mas vamos ver aqui o que diz aqui na timeline do X. Revista Oeste, Moraes, Toffoli e Gilmar se recusam a divulgar cachês de palestras. Qual é o problema? Isso não tem nada errado. Tem imagens aqui de Mirirituba, no Porto, no Pará. As estações de carga, a fila de caminhões é muito caminhão. Né? Tem um problema da Cargill, que os caras invadiram lá. Muito caminhão na fila. Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. Agroindústria brasileira estagnada em 2025. E a Margarete Menezes vê escândalo em cachê pago a Margarete por empresa MP vê escândalo. O Ministério Público vê um escândalo em cachê pago a Margarete por empresa beneficiada na Lei Rouanet. Ela opera a Lei Rouanet, autoriza uma empresa a receber um dinheiro público do governo federal, meu, seu, de todos nós, de todo mundo, e ela vai lá e recebe um cachê dessa empresa. Mas não, é aquela coisa que eu digo assim, não é preciso você ter bandeira de partido aqui no teu peito, um botão de partido, para entender que isso é absurdo, cara. Para entender que isso deveria ser demitida, processada e devolver o dinheiro. Isso é dinheiro das pessoas, não é propriedade privada dela. O governo federal transformou o Brasil numa empresa onde eles metem a mão no caixa, tiram o dinheiro, dão para o fulano, gastam 1,4 bilhão de reais em cartão corporativo, gastam não sei quantos milhões de reais em viagens, 400 viagens para Cuba em 3 anos, não sei o que vão fazer em Cuba.
O que 400 e tantas viagens para Cuba em 3 anos de governo? O que foram fazer tanto em Cuba? O que a medicina de Cuba é perfeita? Como? Como? O que é perfeito em Cuba? Como é que você sabe que é perfeito? Nós não tem imprensa, não tem órgão regulador, não tem tribunal de contas, não tem porra nenhuma. Não tem liberdade nenhuma, você não pode criticar o governo. Então como é que você afirma que lá funciona bem? E eles dizem que sim. Entendeu? Mas o que foram fazer, hein? Vamos lá, mandar 400 pessoas para lá, pô. 400 viagens, não é uma pessoa só, 400 viagens para lá. Vão se divertir, ganhar diária? Vão fazer o quê? Fumar charuto? Fazer o quê lá? O que essas pessoas vão fazer em Cuba? Aí tá aí, não tem o porto lá, em Miritituba, a Margarete Menezes cantando e recebendo o cachê da empresa que ela autorizou a receber dinheiro público, virou uma confusão, tá? Aquele negócio que eu sempre falo, Gilberto Gil ganhou 4 milhões para um show, Chico Buarque 1,5 milhão para outro, não sei que mais quem. Aí vem o idiota lá, mas o Gustavo Lima também ganhou, então foda o Gustavo Lima também, porra. Tô preocupado com o Gustavo Lima? Tu acha que eu tenho compromisso com o Gustavo? Não tenho compromisso com ninguém. Eu sou contra esse negócio da Lei Rouanet tá pagando esses altos, autorizando essas altas granas para esses caras, pô. Seja lá quem for, se a minha mãe fizer um show e receber 1 milhão, eu vou reclamar, pô. Pronto, deixei bem claro, vou reclamar. O Gustavo Lima também. Aí o cara não tá percebendo que ele tá dizendo, se um fez a picaretagem, o outro pode fazer. Não pode, não deveria, nenhum deveria fazer, porra. Entendeu? A Lei Rouanet deveria ser nivelada por baixo, o teto dela deveria ser baixo, para que pequenos artistas, aí sim, pequenos artistas, cantam em barzinho, cantam em pequenos shows, até em aniversário, em festinha, esses caras tenham acesso e possam pagar o cara que monta o som para eles, o cara que toca o violão, o cara que toca o pandeiro, o cara que dirige o carro que vai levar a aparelhagem deles, o técnico, 2, 3 pessoas que eles empregam para fazer um show, essas pequenas bandas. E esses caras eu defendo, esses caras têm que ter Lei Rouanet para eles. Agora, Lei Rouanet para Chico Buarque, milionário, para Gilberto Gil, milionário, para Margarete Menezes, Lei Rouanet para Gustavo Lima, para seja lá quem for, não tem que ter, porra, não tinha que ter. Acabou, não adianta vir aqui comigo e o Gustavo Lima e o não sei o que, um safadão ganharam Lei Rouanet, entendeu? Pô, que se fodam esses caras também. Desculpa a expressão aqui, às vezes a gente perde um pouco a linha, porque, pô, fico irritado com essas coisas, pô. Fico irritado com isso. Então, Margarete Menezes recebeu cachê de um lugar para o qual ela cedeu a Lei Rouanet, ela ajudou a aprovar a Lei Rouanet. Aí você quer o quê? Que eu ache isso certo? Então vem aqui e defende, coronel. É certo, coronel. Se eu assumir a Secretaria de Cultura, eu vou bancar uma grana para a banda musical que vai me pagar uma grana também. Então é uma forma de eu fazer uma cruzeta. Se você é a favor disso, vem aqui comigo e fala ao vivo. Eu não vou interferir, eu deixo você defender a teu bel prazer, a teu critério. A Lei Rouanet permite que a empresa mande direto para o Chico Buarque, para sei lá quem, para o Gustavo Lima, quem quer que seja o artista, um dinheiro que deveria ir para os cofres públicos, para gerar serviços prestados à população. Mas não, os caras tocam essa porra no bolso toda, pô. E ainda cobram ingresso nos shows. Recebem dinheiro via Lei Rouanet e ainda cobram ingresso nos shows. Pelo amor de Deus, se você acha que isso está certo, eu não quero debater. Eu quero que você venha aqui, o meu debate é, eu falo e você fala 10 vezes o tempo que eu usei para eu falar. Eu sempre parto do princípio que se eu faço uma crítica a alguém, eu tenho que dar no mínimo o dobro do tempo para a pessoa se defender. Para a pessoa se manifestar. Não seja caso de defesa, também não acuso ninguém de crime, né? Mas de práticas erradas, imorais, antiéticas, amorais. Então, assim, é isso. É difícil, porque tem gente que não dá para você conversar. Tem gente que a mente foi dominada. Abriram, meteram minhoca lá dentro, costuraram e o cara tá minhocando por aí com o cérebro, pô. Tem gente que não dá para você debater. Assassinato de Marielle não pode ficar impune, diz Aniele sobre julgamento no STF. Claro que não pode ficar impune. Mas eles pararam de falar depois que descobriram que é o tal do Brazão lá, o cara que mandou matar, matou, executou a vereadora Marielle. Eles pararam, eles tinham um foco, foi o fulano, foi o fulano, foi o fulano, foi o fulano. Quando descobriram que não era o fulano, eles pararam o foco. Ou seja, não era pela Marielle, era por política.
Aí um desembargador do Rio Grande do Norte teve 384 mil de salário em janeiro. Janeiro agora de 26, não foi ano passado não, foi agora. Ah, desisto, viu? A OAB pede o fim do inquérito das fake news no STF, mas paga pela própria demora em se indignar. Claro, não, nada pessoal, nada contra o profissionalismo no meio jurídico de toda a família Simonetti, do Beto, inclusive, talvez até principalmente, porque ele chegou à presidência da OAB reeleito, né? Mas, vamos falar a verdade, né? Tá um pouco tarde, né? Essa coisa de pedir o fim do inquérito. Se acha que o inquérito está demorando, a não ser que até semana passada estivesse certo. E a partir de agora já passou o limite do tempo previsto em lei. Então, assim, aí tudo bem. Mas se até a semana passada estava errado, por que não falou na semana retrasada? Por que não falou ano passado, meses atrás? Né? Os motivos que levam a pedir agora são os mesmos motivos que estão ocorrendo há anos aí no Brasil, há 3 anos pelo menos. 4, 5 anos, né? É isso, gente. Justiça Federal retoma Observatório do Clima. Suspensão de licença para 319. Isso foi em julho de 2025. Assim, tudo bem. Aqui aquele perfil no X chamado Logística e Infraestrutura, Richard Rasmussen. Tudo que você enfrentou na 319 é a realidade diária da população e dos caminhoneiros que dependem dessa rodovia. A miséria na região avança e o crime organizado cresce ao atrair e recrutar cada vez mais pessoas abandonadas à própria sorte. Enquanto isso, centenas de ONGs sediadas em regiões desenvolvidas, com plena mobilidade e conforto, passam a ditar o que uma região inteira deve ou não fazer, com a anuência da justiça e do governo, que parece ignorar os mais de 30 milhões de brasileiros acuados na Amazônia. As ONGs mandam aqui, o crime organizado mandam aqui. Esses dois setores da vida pública aqui na Amazônia, né? Eles mandam na região. As ONGs e as organizações criminosas tomaram. As ONGs primeiro, né? Tomaram o espaço e manipulam tudo que é coisa de interesse real aqui da região. Mantêm as populações indígenas na miséria, tiram meia dúzia de lideranças aqui para fora para reverberarem o discurso delas, elas reverberam o discurso deles, e o povão lá, o povão que eu digo, a população, o grosso da população indígena vivendo na miséria. Ande aqui no interior e não me diga que... Como é que você sabe? Porque eu ando, eu conheço esse interior aqui. Né? Eu conheço, eu vi, eu vivi, eu vejo, eu vivo as coisas aqui da Amazônia. Todo dia, praticamente todo dia. A gente recebe informação confirmando, reafirmando ou dizendo que piorou aquilo que eu vi no ano passado, que eu vi neste ano, que eu vi um mês atrás, 2 meses atrás. Essa é a realidade aqui da Amazônia. Cara, a quantidade... Bom, vamos lá, gente. Vou ficar por aqui, tá? Amanhã eu volto. Obrigado por todos que acompanharam. Obrigado para todos que acompanharam.
amigos e minhas amigas, não haverá sigilo nas contas públicas. A gente vai te patrocinar mensalmente. Eu não sei se Pessoal, ontem encontrei o Misael e ele me contou a história dele. Ele é um atleta da nossa cidade. A gente vai te patrocinar mensalmente. eu não sei se Pessoal, ontem encontrei o Misael e ele me contou a história dele. Ele é um atleta da nossa cidade, só que é um atleta que passa por um monte de dificuldade por conta do patrocínio. Eu trouxe a história dele aqui para nossa reunião e aí chamei ele, que vai receber assim uma super novidade aí. Acompanhe com a gente. E aí, Misael? Tá boa já? Vou apresentar aqui para vocês o Misael. Ele é pequenininho. Pessoal, esse aí é o Misael. Ontem eu conheci ele no supermercado e você me ofereceu o quê? E tá cheio de pão aqui dessa sacola? Isso aí. A gente vai te patrocinar. Oi? Da inscrição é o valor recebido por um período que não trabalhou. O valor de 1999 a 2005. E aí, é uma crítica que faço, uma crítica construtiva, que realmente é inaceitável que um membro do Ministério Público de Contas, o Ministério Público é alguém que tem que fiscalizar, né, possa agir dessa forma. Outro fato é o próprio Tribunal de Contas, que tem a obrigação de zelar pelo dinheiro público, pelas contas públicas,